Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém, irmãos? Estamos aqui mais uma vez para aprender, né? Aprender o que Deus tem para nos ensinar. Então eu convido a todos que estejamos assim, dispostos a aprender, né? Vamos abrir nossos corações e vamos estar sempre receptivos ao que a palavra de Deus tem a nos ensinar nesta manhã. Amém, irmãos? E eu gostaria de convidar a todos que possamos ter um momento de oração, pedindo que Deus nos abençoe, ilumine as nossas mentes e os nossos corações, para que nós possamos assim estar compreendendo o que Ele tem a nos ensinar nessa manhã. Queria pedir a Maria Helena que nos dirigisse nessa palavra de oração. Senhor Deus e Pai, obrigado a Deus por tudo que o Senhor já nos permitiu ouvir e sentir aqui, Pai, porque nós sentimos a presença do Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado por esses jovens que aqui estão, que o Senhor esteja abençoando e guardando cada um, Pai, no seio do Senhor. Pai amado, e agora que vamos ouvir da Tua palavra, ó Deus, que o Senhor esteja preparando o nosso coração, ó Deus, que essa palavra caia e venha frutificar, e que não sejamos apenas ouvinte da Tua palavra, mas sim praticante. Nos ensina, ó Deus, abra as nossas mentes, o nosso coração, para que possamos ouvir, entender e cumprir a Tua palavra. Abençoa, ó Deus, o Zé Maria, que ele possa ser instrumento do Senhor, Pai, a nos transmitir o que o Senhor quer que cada um de nós levamos para casa. Nós te louvamos, Pai, por este dia, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Okay. Queria convidar os irmãos para abrir nossas Bíblias e nós vamos começar a nossa lição de hoje lendo dois textos na palavra do Senhor, lá em Efésios. Então nós vamos começar a nossa lição. Não, a princípio não. Nós vamos começar a nossa lição de hoje lendo esses dois textos. Esses dois textos são partes da Bíblia que nós já lemos, outras lições aqui anteriores, mas vai servir para nós como pano de fundo e mais para buscar, para nos relembrar, né, o que nos motiva. E esses dois textos são importantes para a nossa lição de hoje. Efésios 2, de 11 a 18 é o primeiro deles. Efésios 2, de 11 a 18. Tudo bem, irmãos? Eu vou ler e os irmãos acompanham. Efésios 2, de 11 a 18, diz a palavra do Senhor. Portanto, lembrai-vos. Ouviram? Para isso que nós estamos lendo esse texto, tá? É para que possamos buscar na memória. Então é assim, ó. Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo éreis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então o texto nos manda lembrar disso. E agora? Agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a vossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, reconciliando ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo
evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, a paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então a primeira coisa é que nós temos que lembrar de onde a gente veio, o que éramos e o que nós somos hoje. Desde a outra aula, da semana passada, nós temos chamado a atenção disso. Você sabe de onde você estava, você sabe o que você era sem Cristo, e você tem consciência do que você é hoje com Cristo. Você sabe a diferença, você sente na sua vida essa diferença? Onde nós estávamos sem Cristo e onde nós estamos hoje? Qual é o privilégio, o tamanho do privilégio que nós temos por ter sido resgatado por Cristo, por ter sido alcançados por Cristo, por ter sido chamados por Cristo? Na aula de domingo passado nós perguntamos exatamente isso. Você sabe o sentido exato do seu chamado? Essa é uma pergunta que nós vamos estar sempre fazendo e tentando responder durante todas as nossas lições daqui para frente. Você conhece exatamente por que e para que você foi chamado? O sentido exato do seu chamado. Amém, irmãos? Segundo texto. Abra ainda aí pertinho mesmo, em Efésios, agora no capítulo 4, de 7 em diante. De 7 a 16. Efésios 4, de 7 a 16, irmãos podem acompanhar. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão quem também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade com amor, cresçamos. Essa palavra é importante para a nossa lição de hoje. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém, irmãos? Essa última parte que lemos é que tem a ver com a nossa lição de hoje. Nós precisamos estar atentos, estar sempre com o intuito de crescer. Cresçamos. Essa é a pergunta da nossa lição de hoje. Crescer. Estamos crescendo? É uma perguntinha assim para começar. Vocês acham que a nossa igreja está crescendo? Tá? Nossa igreja está crescendo? Eu acho que a nossa igreja está crescendo. Eu acho não, eu não tenho dúvida que a nossa igreja tem crescido. Agora, o que é a igreja estar crescendo? O que é o crescimento da igreja? Deixa eu ver. Os irmãos têm percebido que a nossa escola dominical aumentou em número? Vocês perceberam? Eu percebi com muita alegria. Eu fico muito feliz em ver a nossa escola dominical mais cheia mesmo, né? Com mais pessoas. Aí eu estou falando de número, tá? Eu estou me referindo a números.
Uai, não é um crescimento? Uai. Já pensou chegar aqui todo domingo tem 10 pessoas a menos? É uma tristeza muito grande, não é? Então é um tipo de crescimento, sim, por que não? E é um crescimento que nós temos que almejar, é legítimo querer crescer nesse aspecto. Crescimento em número, por que não? Agora, irmãos, tem uma outra coisa, eu diria sem nenhum medo de errar, muito mais importante do que o crescimento em número. Mas eu não estou desprezando o crescimento em número, não. Como eu disse, Pois é, mas essa é uma pergunta muito interessante, né? Primeiro, como é que se dá o crescimento, né? O crescimento, ele é dado em número e depois, numa outra parte que nós vamos discutir, ou o contrário? Como é que é feito? Como é que é feito esse crescimento? Na nossa lição de hoje, meus irmãos, fala sobre crescimento integral da igreja. Esse é o título da nossa discussão de hoje. E eu quero que os irmãos participem, me interrompam aí a hora que vocês quiserem. Eu tenho percebido vocês muito tímidos. Podem participar, levante a mão, fale, opine, viu? Cite textos, para que a gente possa aprender também, né? Todos possamos aprender, viu? Então podem ficar tranquilos. Então nosso assunto hoje é crescimento integral da igreja. Por isso que eu li o texto lá de Efésios. Cresçamos. Mas lá o crescimento, ele é bem explicado, né? Os irmãos viram aqui a leitura que nós fizemos, né? Cresçamos. É uma afirmação, não é uma sugestão, sabe? É uma imposição, precisamos crescer, irmãos. Sabe, a nossa vida espiritual é exigente nesse aspecto. Nós precisamos crescer, irmãos. Estagnar na vida espiritual talvez seja o maior de todos os erros que um crente em Cristo pode ter. Estagnar. Não, nós precisamos crescer. E aí o crescimento, ele é numérico sim, mas ele não é primeiramente o numérico. Não é, eu afirmo isso para os irmãos. Precisamos crescer em muitos outros aspectos, porque o crescimento numérico é uma consequência do crescimento integral, muito mais do que o crescimento numérico, porque vai ser uma consequência do nosso testemunho, da nossa vida, da nossa comunhão uns com os outros, né? É assim que a gente propaga o Evangelho, proclama o Evangelho de Cristo, sabe? É dando exemplos. Então, o crescimento numérico, ele é legítimo, sim, precisamos almejá-lo, mas não como ponto principal ou único nas nossas vidas. Abra sua Bíblia agora no texto que nós vamos usar como base para nosso estudo. Atos 2. Volte sua Bíblia um pouco aí. Atos 2, de 42 a 47. Quem vai participar conosco nessa leitura? Levante a mão, eu vou levar o microfone aí. Já está ali. Atos 2, quem vai ler para nós? Atos 2, de 42 a 47, por favor. Como viviam os convertidos e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Obrigado, irmã. Mas eu gostei de você ter lido o título, viu? Eu gostei de você ter lido o título.
Aí na Bíblia sempre tem uns títulos assim, colocados para nossa orientação, não tem? Vocês viram o que está no título dessa daí? Como viviam os convertidos. Aí eu pergunto, como vivem os convertidos hoje? Eu sou um convertido em Cristo. Os irmãos também são, não são? Como é que nós vivemos hoje? Será que a gente pode comparar? Pois é, engraçado, né? Eles viviam daquele jeito há quanto tempo, hein? Essa menção feita ali, ó, faz tempo, hein? Não faz? Quase 2000 anos, para não dizer 2000 anos, vamos falar assim, né? Em termos arredondados aí, né? Então não houve crescimento? Eu falei assim, não, aí. Pelo jeito que você está falando, foi decrescer, então, aí. Porque nós estamos almejando viver como eles viviam, depois de tanto tempo. Não seria o contrário? Não deveria ser assim, olha, aqueles irmãos viviam assim, hoje nós dizemos assim, olha como é melhor. Deveria ter evoluído, aí. Não é? Pense nisso, irmãos pensaram, eu pensei muito sobre isso quando eu estava estudando essa lição. Falei assim, mas parece que nós regredimos. Então nós não crescemos? Irmãos, eu vou falar isso para vocês, assim, em geral, de uma maneira marcante, as igrejas hoje, aí eu não estou falando, é bom que a gente fale das outras, né? Outro dia eu falei isso aqui, né? Eu me falo das outras. As igrejas, em geral, hoje, têm tido uma busca desesperada para encher os templos. Afirmo para vocês isso sem medo de errar. Se você olha os ministérios dos pastores por aí, de uma maneira geral, sabe? Você dá uma olhada de cima, assim, como se você estivesse fora do contexto, né? Aí você olha assim, de cima, assim, como se pudesse contemplar. Se a gente pudesse ter uma visão geral das igrejas, a gente vê o desespero dos líderes e pastores para encher seus templos. Templos cheios, é bonito. Não, vamos fazer uma igreja de 5.000 membros aqui em Uberlândia. Tem alguma igreja de 5.000 membros aqui em Uberlândia? Eu acho que os pastores encheriam, né? Fala assim, a minha igreja tem 5.000 membros. Fala assim, você conhece eles? Fala assim, mais ou menos, né? Mais ou menos. Você sabe o problema que eles têm no dia a dia? Você ora por eles, junto com eles. Falei, como que eu vou orar? 5.000 pessoas? E eu não estou falando mal, falei isso lá no começo, vou repetir. O crescimento numérico é legítimo, desde que seja feito biblicamente, construído de forma bíblica e sábia. Sabe, irmãos, esse crescimento é legítimo e nós precisamos almejá-lo. Aliás, é uma maneira de nós proclamarmos o evangelho também. Ué. As pessoas têm que vir aqui ouvir a palavra. É um momento bom de ouvir a palavra. Mas faz uma continha e veja, entre nós, de uma maneira geral, quanto tempo a gente fica reunido na nossa vida? É mínimo. Outro dia nós discutimos isso aqui. É mínimo. A maioria do tempo a gente fica lá fora. É solto por aí. A maioria do tempo a gente fica enfrentando os leões aí, que andam ao redor. Sabe lá o texto? Os leões andam ao derredor, não é assim? Querendo pegar a presa. A maior parte do tempo que a gente vive é lá. Sabe, irmãos, a maior parte do tempo que as pessoas recém-convertidas vivem não é entre os irmãos. A maior parte do tempo que os fracos na fé vivem ou passam é fora, é separados uns dos outros. Por isso, irmãos, nós temos que dar uma atenção dobrada sobre o nosso crescimento. E eu estou falando agora do crescimento não numérico, é o crescimento da minha vida. Você tem que se preocupar assim, como é que eu estou crescendo? Eu estou crescendo espiritualmente. E o crescimento, ele é integral, ele é completo. O crescimento numérico, irmãos, não está em primeiro, nem em segundo, nem em terceiro lugar. É muito mais que isso, irmãos. O crescimento numérico venha depois. A nossa preocupação inicial não deve ser com o crescimento numérico, mas eu sei que ele tem que existir. Mas primeiramente eu tenho que perguntar, como é que está a minha vida? Com Deus, com você? Você tem que perguntar como é que está seu relacionamento com seu irmão.
antes de almejar que a igreja encha de pessoas, é isso que deve ser, em primeiro lugar, a nossa preocupação, e não em crescer numericamente. Ela vem, é claro que ela vem, e ela é consequência da nossa vida. Como tem sido o nosso testemunho? No domingo passado nós falamos sobre isso. O nosso testemunho, nós temos testemunhado de Cristo, nós somos testemunhas de Cristo, irmãos. E nós perguntamos o que é ser um testemunho. Tem dois aspectos: ou você fala de uma coisa que você viu acontecer com o outro, fala, não, eu sou testemunho dessa ação aí, porque eu estava lá, eu vi aquele lá matar o outro, eu vi aquele lá, eu posso testemunhar. Isso é uma coisa. Mas você não viu a morte de Cristo pessoalmente, não viu, mas Cristo te alcançou. Você é testemunho nesse aspecto, mas você tem que ter uma convicção tamanha, irmãos, porque senão você está como testemunho falso. Entende o que eu estou dizendo? Você é um testemunho falso, e o falso testemunho, a Bíblia também condena o falso testemunho. Então, para nós testemunharmos de Cristo, nós temos que ter vivido, ou ter se deixado alcançar por Ele, e entender o que isso significa, a compreensão do seu chamado, e a compreensão do meu chamado, para ser testemunho de Cristo. Então nós precisamos atentar para isso, o que é o crescimento integral da igreja. A igreja sou eu, e a igreja é você. Esse texto que nós lemos, é muito importante, porque ele retrata para nós, como que nós devemos viver, crescer, estar em comunhão uns com os outros, porque ele fala sobre os primeiros convertidos da igreja. Essas pessoas aqui, irmãos, eram os primeiros convertidos. Vocês se lembram que um pouquinho antes disso aqui, eles receberam o Espírito Santo, quando Jesus subiu, não foi isso? Ele falou assim, eu tenho que ir. Os discípulos falaram, vai não, Senhor. Ele falou, não, tem que ir, está passando de hora de eu ir, porque se eu não for, o que diz a palavra? O Consolador não virá. E ele foi, e o Consolador veio. No domingo passado nós lemos o texto de Joel. Vocês lembram quando eu citei aqui, quem estava aqui, o texto de Joel? Quando eu descer, quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês falarão, os velhos profetizarão, não é isso que diz lá? Os filhos profetizarão, então sonharão. Quando nós recebermos o Espírito Santo, na descida, e isso já aconteceu nessa época aqui, já foi logo depois. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos, nós não podemos fingir que somos salvos, sabe, nós não podemos ignorar essa responsabilidade que nós temos de dizer que somos testemunhos de Cristo, sabe, é uma responsabilidade que pesa nos nossos ombros, é um privilégio sim, mas você foi chamado, agora você tem uma responsabilidade. Falando isso para mim também, irmãos, nós temos uma responsabilidade. É isso que nós queremos falar um pouco mais nessa manhã. A busca desesperada, ansiosa pelos líderes atuais de querer encher os templos, sem estrutura, sem acompanhamento, sem amor, só para encher os templos. E alguns dizem até que nós temos que aumentar a arrecadação. Se eu fosse juiz, eu condenaria à morte se isso estivesse em pauta, porque no meu modo de ver, esse é o maior erro que um líder pode ter no seu coração, Eu preciso encher a igreja, e eu não estou inventando não, eu dou testemunho para vocês que isso é fato. Líderes religiosos que pleiteiam encher os templos para aumentar a arrecadação, isso que é um negócio mais horrendo, terrível do que uma frase dessa. Agora vocês pensam que isso é invenção minha? Não é, irmãos. Acho que todos nós conhecemos esse lado do evangelismo, dos evangélicos, entre aspas, que tem ocorrido nos nossos dias. Crescimento integral, ele não parte do crescimento numérico. O crescimento integral parte do crescimento pessoal,
de cada um que foi chamado, de cada um que se diz crente em Jesus, parte do crescimento pessoal. Alguém quer fazer algum comentário até aqui? Estou fazendo assim uma espécie de uma introdução para a gente começar a entrar em cada aspecto do crescimento. Cada aspecto do crescimento. Parece que a exortação que você está fazendo aí é muito importante para um crescimento na vida espiritual do crente, né? Porque esses textos que você leu, os textos que Paulo escreveu, nós sabemos que Paulo escreveu quase a metade do Novo Testamento. Todas as cartas de Paulo era firmado nisto aí, né? Firmando os crentes na fé em que confessou, né? E ele tinha essa preocupação. Não sei se ele tinha medo da pessoa voltar atrás, né? Mas ele tinha essa preocupação. Inclusive, eu quero ler um texto pequeno aqui, de Efésios 4:17, que diz assim, preste bem atenção. Portanto, digo no Senhor e testifico, que não mais andei como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Agora vem a mudança. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o foste. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompem segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, com justiça e retidão procedentes da verdade. Pois é isso mesmo, né? Tudo conduz a isso, né? Esses textos aí todos nos conduzem a compreender melhor em que nós precisamos mudar para almejar a vida daqueles irmãos que nós lemos aí há tanto tempo atrás. Você acha que nós precisamos mudar alguma coisa, irmãos? Eu acho que eu preciso de mudar, eu estou falando de mim. Eu acho que eu preciso mudar muito para almejar ser como aquele povo aí do texto que nós lemos. Eu preciso mudar, confesso aos irmãos que eu preciso mudar, tenho lutado para isso, mas às vezes as circunstâncias nos atrapalham, é muita coisa, né? A gente tem coisa demais, né? E fica nos conduzindo a pensamentos e ações que não são ensinos da palavra. É a verdade isso, viu, irmãos? Então essas lições servem muito para nos alertar, para que possamos mudar um pouquinho o nosso jeito de viver, tratar uns aos outros, né? Tratar uns aos outros, amar uns aos outros, procurar compreender melhor uns aos outros, sabe? A vida de culto, a gente se reduz muito ao templo. A vida de culto se reduz muito ao templo, não é? A vida de culto se reduz muito ao templo. E a vida de culto deve ser muito mais fora do templo. Nós passamos a maior parte do nosso tempo fora do templo, aí. Por que a vida de culto é só no templo? Guarda essa frase. Vamos viver o culto um pouco mais fora do templo. No templo é fácil, né? Tem os condutores do louvor, os estrategistas, e são boas estratégias mesmo. Depois eu quero falar um pouquinho das estratégias. Pode falar, minha irmã. Perdão te interromper, irmão, mas realmente tem que haver mudança de hábito mesmo. Por experiência própria, eu estive de férias agora em fevereiro, e eu participei de 2 reuniões de oração aqui na igreja, às 2h. Imagina aquele sol quente, e eu falar, Senhor, eu vou. Mas realmente, por não estar acostumado, porque eu trabalho à tarde, eu tive que me esforçar bastante, que Deus me perdoe.
chegando aqui foi uma maravilha, foi muito bom. Mas eu tive que dispor a fazer isso, porque é uma mudança, né, Zé Maria? A gente está acostumado, envolvido com as coisas da gente, e aí fomos fazer uma visita também. Então foi muito bom, aproveitei para fazer algumas visitas. Mas a gente tem que se esforçar, porque não é fácil. A gente envolve muito com as nossas coisas. Mas a vida espiritual é regada de esforço. A palavra de Deus fala muito sobre isso, né? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Há uma guerra, você tem que lutar para entrar. E essa é simbólico isso, né? Isso é ilustrativo em todos os aspectos, né? Para a gente começar a conseguir mudanças, precisa haver esforço, muito. É uma barreira a cada dia que nós temos que vencer, irmãos. É uma barreira a cada dia, é um leão a cada dia que nós temos que matar, né? Para poder conseguir mudança, sabe? Se você fosse líder da igreja, e eu sei que muitos aqui são, mas assim, se você tivesse que tomar decisões, você e mais 2 ou 3 pessoas, para que a igreja renovasse, aumentasse, né? Aumentasse em todos os aspectos, qual seria a sua estratégia? Eu quero que você pense nisso, não para me dar uma resposta, porque a gente fica falando muito assim, né? Mas isso não pode, isso não deve, é preciso ser assim, assado. E quando nós tivermos a decisão nas mãos, como seria? Como seria se você tivesse que decidir? Como seriam as estratégias de proclamação do evangelho da sua parte? Como seria? Assim, não, eu tenho que decidir que eu sou líder de 100 pessoas, e nós precisamos de encher a igreja, ou então de melhorar a nossa vida espiritual. Qual seria a sua estratégia? Irmãos, existem estudos e estudos, cientistas discutindo isso. Qual é a melhor estratégia? Pastores, líderes. Nós precisamos de cuidar dos jovens. Bom, boa ideia. Você sabe que os jovens são os mais atacados, né? Vocês sabem disso. Acho que não tem nenhum erro em afirmar isso, né? Os jovens são mais, talvez, vulneráveis. E eu não estou falando isso de uma maneira geral, mas é óbvio que tem muitas exceções, mas em geral, os jovens são mais suscetíveis a ceder, coisas desse tipo. Não, nós temos que dar apoio para os jovens, vamos contratar 2 pastores para os jovens para cuidar deles. Não, é preciso de haver uma maneira especial de fazer um culto na praça pública. Não, lá vai ser bom, nós vamos proclamar esse evangelho para milhares de pessoas. Irmãos, estratégias e estratégias. Para quê? Para quê? Para encher as igrejas. Pense nisso. O que você faria se você tivesse que tomar uma decisão para conduzir um grupo aí de certo número de pessoas a fazer uma cruzada evangelística, entre aspas, vamos chamar assim. É só para os irmãos entenderem. Esses nomes aqui, eu fico inventando aqui, mas só para a gente entender. Qual seria a sua estratégia? Qual seria? Falei assim, não, nós iríamos dobrar o joelho 1 mês. 100 pessoas, ficaria 2, viu? Cuidado. Cuidado que sua reunião se tornaria com 2 ou 3 pessoas. Falei assim, não, então isso não dá certo não. Ninguém vem, então vamos mudar. Nós vamos convidar um conjunto mais famoso do Brasil, né, o conjunto gospel, sabe o conjunto gospel, né? E aí nós vamos fazer uma cruzada com esse conjunto e vai ser maravilhoso. Conjunto gospel, daqueles barulhentos, aí vai encher, viu, gente? Aí você pode ter certeza, vai encher, viu? Quem sabe não é uma boa? Eu não estou julgando, eu só estou te perguntando, você faria o quê? Bom, você vai levar essa pergunta com você, e nós vamos agora afunilar aqui o nosso estudo. Afinal de contas, quais devem ser os passos para o nosso crescimento? Aí eu quero usar o texto, né, e levantar desse texto que nós vemos lá em Atos, que eu estou falando, lá em Atos. A estratégia ou os tipos de crescimento que aquele povo teve, né? Para falar tudo isso. Primeiro crescimento, irmãos, que nós precisamos aprender com esse povo aqui, primeiro crescimento, a nossa lição chama de crescimento litúrgico, é a liturgia. Sabe o que é isso? O que é a liturgia de um culto?
Liturgia é a forma, é a proclamação em público. É a maneira. Fala assim, ó, de vez em quando o pastor fala assim, faz a liturgia para mim. Fala assim, não, o missionário Alisson hoje vai fazer a liturgia. Vamos falar assim, a introdução, a forma, sabe? O nosso crescimento, é o louvor. Vamos resumir? Vou falar, é o louvor. Talvez não exatamente com o entendimento da palavra, mas como se fosse, é o louvor. Esse é um crescimento que nós precisamos de ter, o crescimento litúrgico, sentir bem. Aqui é um lugar de sentir bem, e está certo, viu? Aqui é um lugar de sentir bem. Aqui é um lugar de louvar, expressar a nossa adoração, isso chama liturgia. E nós precisamos melhorar a nossa liturgia, chama crescimento litúrgico. Se você voltar lá no texto de Atos, no capítulo 2, Atos 2, no versículo 42, e depois o 47, aliás, o 46, diz assim, ó, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O versículo 46, diariamente perseveravam unânimes, onde, irmãos? Onde? No templo. Perseveravam unânimes no templo. Quer dizer, nós estamos aqui e podemos falar que há uma unanimidade entre nós? O que é haver uma unanimidade? Porque eles falaram isso aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Eles perseveravam unânimes. Irmãos, ser unânimes é ter o mesmo pensamento, ter o mesmo desejo, ter a mesma satisfação e ter o mesmo intuito de estar naquele lugar. Isso é que é ser unânimes. Qual é o nosso intuito de permanecer no templo, de fazer a nossa liturgia? Nós somos unânimes? Nós temos todos o mesmo sentimento? Qual é o sentimento que deve reinar em nossas vidas quando estamos no templo, na liturgia do culto, na hora do culto? Ser unânimes em adorar a Deus, em amar o irmão, preocupar, vê-lo, abraçá-lo, sabe? Saber dele como é que está. Sabe, isso é ser unânime, irmãos. Será que nós temos essa unanimidade? Então esse é um aspecto da nossa vida, da vida da igreja, que precisa melhorar. Eu posso afirmar isso a partir de mim. Eu preciso melhorar. Você também precisa melhorar. Acho que eu posso falar isso, os irmãos não vão achar ruim eu falar isso. Eu estou falando de mim primeiro. Eu preciso melhorar. Nesse aspecto, nós precisamos ser unânimes, amar uns aos outros com o mesmo intuito, sem interesses próprios, sem segundas intenções, sabe, irmãos, de estar adorando a Deus com o mesmo sentimento, adorar a Deus com o mesmo sentimento. Por quê? Por acaso um adora a Deus com sentimento, outro adora a Deus com outro sentimento? Irmãos, isso pode acontecer sim, porque se não pudesse, a Bíblia não nos ensinaria a melhorar nesse aspecto. Ser unânimes, juntos, permanecer juntos com o mesmo intuito. Nós temos que acabar com esse dilema, o dilema de crescimento por estratégias, por planejamentos, e sim um crescimento como um reflexo da nossa vivência cristã e sadia de uns para com os outros. É assim que nós vamos alcançar o crescimento integral e completo que a Bíblia nos ensina. O crescimento numérico, ele está lá para o final, viu? O crescimento numérico, ele está lá para o final. Eu comparo isso com um professor. Eu sou professor há muito tempo e eu tenho no meu coração e na minha mente que é o seguinte: ser professor tem alguns aspectos. Por exemplo, conhecer a disciplina que ele vai lecionar. Mas não, eu sou professor, mas não entendo nada desse negócio aqui. Mas peraí, ué. Aí você está doido. Você vai lecionar uma coisa que você não sabe? Agora, irmãos, vou fazer a afirmação para vocês que eu quero comparar. Ser professor, o conhecimento da matéria está lá para o 4º ou 5º lugar, sabia disso? Conhecer a matéria não é o primeiro aspecto de um bom professor. Não é. O primeiro aspecto de um bom professor é saber comunicar com as pessoas.
vou dizer primeiro, não, mas um dos primeiros, é saber cativar as pessoas, sabe? É amar seus alunos. Eu preciso ter um interesse no meu coração que o meu aluno aprenda. E não que eu saia dali com o meu dever cumprido. O desejo do meu coração é que o meu aluno aprenda. O meu aluno pode aprender, nem precisa ser comigo. Mas se ele aprender, tá bom. Oh, maravilha, você aprendeu, meu filho. Beleza. Estou feliz porque você aprendeu. Fala assim, mas nem foi você que me ensinou. Não, mas o desejo não era eu ensinar, o desejo era você aprender. Vocês estão entendendo a comparação que eu estou fazendo? Não, o desejo não é porque eu estou te ensinando, não. O meu desejo primeiro, sabe, é que você aprenda. Agora aprenda várias coisas. Aprenda o conteúdo, mas aprenda a usá-lo também. Aprenda a se relacionar. Quem sabe seu colega não aprendeu ainda, quem sabe você pode ajudá-lo. Pense se não é mais ou menos a mesma coisa. Com as suas devidas entendimentos, né? Suas devidas diferenças, é claro, óbvio. Mas pense se não é um relacionamento bem bom de se aproximar. É assim a nossa vida espiritual. As nossas igrejas estão assim, ó. Nós precisamos pregar e aquele irmão tem que se converter e vir para cá. Falei, não, meu irmão, ele é crente, ele aceitou Jesus, só que ele está ali na outra igreja. Eu falei, não. Se ele não vier para cá, eu não acredito. Então nós queremos as pessoas para dizer que elas são nossos filhos espirituais. Os irmãos estão entendendo? Encher a igreja para dizer que são nossos filhos espirituais. Isso não é relevante. Não pode, isso não é crescimento, irmãos. Quando Deus alcança as pessoas, Deus alcança as pessoas. O mérito nosso é apenas de obediência. Não foi eu, nem você que alcançou vidas para Cristo. Quem alcança vida é o Espírito Santo de Deus. Se ele não atuar, você pode buzinar no ouvido do sujeito até ele morrer. Vocês entendem isso? Por isso que as pessoas muitas falam assim, Deus me livre desses crentes, eles buzinam no meu ouvido. Quem é que aguenta isso? Eu já vi isso demais. Aquele crente, ele é enjoado demais, quem é que aguenta aquilo? Vocês nunca ouviram isso? É o que mais tem, irmão. Sabe por quê? É porque aquela pessoa quer alcançar aquela vida. Eu que preciso alcançar. Quando essa pessoa que for salva, ela vai dar testemunho para dizer meu nome, para dizer que foi eu que preguei para ela. E vai ser, beleza, eu vou estar bonito na foto. Essa pessoa não será alcançada assim. Ela pode até ser alcançada, mas não é o caminho, irmãos. O enchimento da nossa igreja não é por aí. É preciso encher a vida primeiro. Sabe, encher a vida com o Espírito Santo. Quando vos mandar o Espírito Santo, vocês serão receber poder. Não é assim que diz o versículo que a gente leu domingo passado? Recebereis poder. E nós comentamos que poder é esse. Você lembra que eu falei? Esse poder que Deus nos dá quando recebemos o Espírito Santo de Deus é o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar a Cristo. Eu li o texto lá, está lá em Efésios. Então, isso não é, irmãos, brincadeira, não. Precisamos que cada um de nós comecemos a questionar a nossa vida espiritual. Questione você, irmão. Eu questiono a mim. Fala, mas que vida espiritual é essa que eu não faço nada? Só vou à igreja à noite, sento lá, até bato uma palminha meio acanhado, sabe? Levantando as mãos, eu levanto só um assim e tal. Preciso te questionar. A vida é cheia de questionamentos. A palavra de Deus fala assim, vós passareis por prova e prova de fogo. A Bíblia fala. A Bíblia fala que nós seremos queimados pelo fogo. Vocês vão passar por provas e eu também. Provas, a cada dia é uma prova, irmãos. Nós temos que ser capazes de defender nossa fé. Você é capaz de defender a sua fé? Se alguém te questionar, a Bíblia fala isso também. Nós temos que ser capazes de defender a nossa fé. Sabe, de discutir por que eu sigo. É preciso ser capaz disso. Essa capacidade vem com o recebimento do Espírito Santo de Deus. Só Ele que nos instrui para isso. E nós ficamos doidos para crescer em número, mas não nos esforçamos em nada para crescer pessoalmente. O crescimento litúrgico é o primeiro. Crescimento no culto, na adoração, na forma. Sabe, é preciso estar unânimes.
quando estamos no templo? Unânimes, com o mesmo pensamento, com o mesmo desejo de crescimento. Amém, irmãos? Segundo ponto que precisamos destacar sobre o crescimento, é exatamente isso que eu acabei de dizer nesses aspectos também, que é o crescimento pessoal. Veja o versículo 43. Eu estou falando em Atos 2, 43 agora. O que diz aí? Quem lê? É porque eu quero ouvir a voz dos irmãos aí. Passa aí, aqui ó. Já vai. Lê o 43, dona Marta, por favor. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Em cada pessoa, cada alma. Agora ele não está falando do todo, não. Ele não está falando mais da igreja, não, assim, como liturgia, não. Ele não está falando de reunir no templo, não. Ele está falando que cada um tinha o temor. Ter temor é ter medo? Lógico que não. Quem tem medo de Deus, quem tem medo de Deus são os que não o têm como Senhor e Salvador. É esse que tem medo de Deus. Nós temos vontade de estar com Ele. E se não temos, não o temos ainda. Entende o que eu quero dizer? Então nós não temos medo. Temor não é ter medo. Em cada alma havia temor. E por causa disso, muitos sinais eram feitos. Está vendo? Os sinais eram feitos por causa do temor de cada um. Aí quando fala sinais, aí sim vem prodígios, vem milagres, vem crescimento. Aqui, ó, nesse texto que nós lemos, no parágrafo anterior, fala aí que num dia só, 3.000 almas renderam. Pode ler para você ver se não fala sobre isso aí. Na parte anterior. Tem aí ou não tem? 3.000, irmãos? Tem pastor que fica invejoso. Pensou um pastor pregar e 3.000 levantar a mão? Uhul! Ele ia ficar comemorando o resto do mês. Meu sermão foi bom demais. 3.000? Por que houve 3.000 convertidos? Sabe por quê? Por causa do temor que havia no coração de cada um. Por causa do temor. Não foi por causa da estratégia. Não, irmãos. Não foi por causa do grupo gospel. Não teve nada disso não, irmãos. Foi uma palavra poderosa, né? Que quando a palavra é dada e o Espírito Santo atua, irmão, pode correr para onde você quiser, ele vai te alcançar. Viu? Você corre, você não consegue. Sabe aqueles pesadelos que a gente tem? Eu corria e não consegui sair do lugar. É mais ou menos assim. Quando o Espírito Santo atua, você será alcançado, eu serei alcançado, mas tem que haver temor. Há temor em nossos corações, irmãos. Temor é ficar perguntando toda hora, como é que eu estou? O que eu fiz? A Bíblia fala em corações cauterizados. Vocês conhecem aquele texto? Irmãos, o coração cauterizado é terrível, porque você peca e não concorda, e não vê o seu erro. Esse é o coração cauterizado. É preciso de ter temor, e o temor abre tudo isso, abre as feridas para que elas sejam curadas, sabe? Uma ferida para ser curada tem que ser tirada a casca dela, o remédio tem que penetrar. E o temor de Deus tira a casca das nossas feridas, tira. E o remédio penetra, irmão. E aí vem a cura de dentro para fora. Isso é que eu chamo de temor. E nós ficamos desejosos que a nossa igreja encha. Que maravilha, se esses bancos estivessem todos cheios. Seria bom mesmo. Eu não estou dizendo que não seria bom, não. Mas não é esse o básico, o principal, o ponto primordial da missão nossa aqui no lugar, onde nós estamos. Não é este. A missão básica é ter temor na alma. Essa é a missão básica. Tenha temor na alma, para você ver que isso aqui não vai encher. Mas é por causa do temor, porque o versículo é muito claro para nós. Em cada alma havia temor. E aí? E daí ter temor? Pois é, por causa disso, os prodígios e sinais eram feitos. É por causa do temor. Então nós precisamos crescer de uma maneira, sabe, pessoal. Eu preciso crescer longe de você. Você precisa crescer longe de mim.
porque é pessoal. A conversão é pessoal. Eu preciso de você e você precisa de mim. Não é isso que eu estou falando, não. Não estou falando para nós separar um dos outros, não. Mas o crescimento pessoal, é preciso de haver uma decisão pessoal. Não adianta você ficar buzinando no meu ouvido. Não adianta. E nem eu no seu. Tem momentos para isto. Tem momentos para isso. É a liturgia que eu falei agora mesmo. Aí sim, unânimes. Tudo bem, é um tipo de crescimento. Mas o pessoal é preciso de busca. É preciso de busca. E busca é tocar o joelho no chão e buscar. Mas não adianta você me atazanar aqui, não. Deixa eu sozinho. Eu preciso estar sozinho. Às vezes a gente tem que fazer isso. Às vezes Deus silencia, irmãos, para que nós possamos tomar as nossas decisões. Às vezes Deus nos manda trovões para acordar-nos. Entende? Às vezes Deus silencia, caladinho. Deus fica em silêncio muitas vezes. Muitas vezes Deus silencia. Você não tem essa experiência, não? Meu Deus, a Bíblia é cheia desses aspectos. Abacuque, Jeremias. Jeremias chorão. Fala, Senhor, onde estás, que não me ouves? Onde estás, Senhor? Não vês que os ímpios estão progredindo e eu estou definhando? Onde estás, Senhor? O Deus estava em silêncio. Tome a sua decisão, depois eu atuo. Tome a sua decisão. Cresça. Cadê o seu temor? Cadê o meu temor? Esse é o momento de crescimento pessoal. Então, o crescimento integral passa por, primeiro, crescimento litúrgico, em culto. Segundo, crescimento pessoal. Vamos continuar? Próximo crescimento que esse texto nos ensina é o crescimento, de certa forma já falamos, mas nós vamos destacar. Crescimento que a lição chama de crescimento comunitário. Sabe? Agora juntos, comunitário, uns para com os outros. Acompanhe o versículo 44 do Atos 2. Todos os que creram estavam como? Juntos e tinham tudo em comum. É tão difícil falar nisso hoje, né? Eu não vou vender todos os meus carros, minha casa, vou trazer para a igreja. É os que eles fizeram aqui, ó. É preciso de entender, irmãos. Aquela época as pessoas eram muito humildes, viu, irmãos? Em geral, a massa, né? A grande maioria era pessoa muito simples. Não tinha nada de extraordinário, né? Mas as pessoas tinham seus bens. A Bíblia fala. Não fala aí? Que eles vendiam suas propriedades? Eu não falo aí? Olha para você ver se não fala. E o que eles faziam? Distribuíam uns com os outros. Que exemplo, hein, irmãos? Não vou pedir tanto, não. Só dê atenção uns para os outros, só isso. É só isso, basta. É só dar atenção, amor. Talvez seja a maior riqueza. Talvez seja a sua maior propriedade. A sua propriedade maior é o temor. Não estou falando de bens materiais, não. Apesar de que o texto aqui falou. Eu estou falando de coisas mais possíveis para nós. A gente fala tão mal do jovem rico, quando Jesus o convidou a vender todas as suas propriedades, distribuir para os pobres, vir e seguir. A gente fala tão mal daquele jovem, mas que jovem, hein? Não quis se dispor de seus bens, hein? Ora, mas que é isso? Que exemplo, hein? E eu, e você? Não fazemos isso quase sempre? Irmãos, o crescimento comunitário. O crescimento comunitário é preocupar uns com os outros. Mas não estou falando do culto não, viu? Não estou falando do culto não. Eu estou falando da vida. A vida dia a dia. Segunda-feira. Segunda-feira é terrível. Terça-feira. Quarta-feira é mais ou menos, porque a gente vem na igreja. Melhora um pouco. Animei. Aí chega na quinta, na sexta. É isso que eu estou falando. Esse crescimento comunitário faz parte do crescimento da igreja. Vocês viram que até agora eu não falei em crescimento numérico ainda? Falei em crescimento litúrgico, crescimento pessoal, crescimento comunitário, e não falei nenhuma vez, aqui não fala. Não fala. Sabe que hora que vai falar? Na última frase do nosso texto. Última frase. Aí ele vai falar. Espere para você ver. Vocês me dão aí mais uns 5 ou 10 minutos ou não? Nossa, que silêncio.
Ah, é? Obrigado. Beleza. Ela falou que quem cala consente. Então vamos mais um pouco, irmãos, para a gente concluir isso aqui. O outro crescimento, o crescimento que fala aqui no verso 45, ele chama de crescimento diaconal. Sabe o que significa ser diácono, ou crescimento diaconal, significado? Servir, de serviço. Você serve quando te chamam lá, fala a verdade, hein? Não precisa responder não, mas só no seu coração. 1h da manhã, fala assim, ô Zé Maria, eu estou passando mal e aqui em casa não tem carro, você podia me levar no hospital. Aí você fala, eu vou, é possível, não, eu vou, mas lá no fundo está falando, mas você ora? Ah, não, irmãos, crescimento de serviço. Eu não vou ler o texto não, mas lá em Tiago, fala muito sobre fé e obras, não fala? Você lembra do texto? Lá Tiago, fala sobre fé e obras. Ah, eu creio, só as obras. Não, eu creio. O que é que você tem feito? Não, mas a minha fé é maravilhosa. E o que é que você tem feito? Tiago vem e fala assim, pois ela é morta, ela não vale nada. Pode tirar isso do seu coração que ela não vale nada. A fé sem as obras é morta. Acho que nós conhecemos o texto. Então, irmãos, esse crescimento comunitário, diaconal, ele precisa existir no nosso coração, o desejo de ajudar. Deve ser encarado como um maior privilégio. Falou, graças a Deus que o meu irmão me pediu alguma coisa. Eu estava assim, ansioso, porque eu preciso de ajudar alguém. Esse tem que ser um desejo no nosso coração. Fique feliz, Deus vai te abençoar. E Deus vai te dar em dobro cada coisa que você fizer. Sabe que eu fizer, no sentido de servir ao próximo. Continuando. Agora é bom, hein? Agora eu precisava pular esse. Eu queria pular o versículo 47. Mas vou pular não, porque ele tem 2 aspectos. O começo do versículo 47 fala assim, ó, louvando a Deus, que bom. E contando com o quê? Com a credibilidade ou simpatia. Vai ali fora, vamos fazer uma pesquisa. O que vocês acham daqueles crentes ali? Ali, ó, bem ali, ó, na esquina. O que eles acham? Acha gente simpático? Nós somos simpáticos. Ou eles são chatos? Para na minha garagem todo dia, como é que eu vou gostar desse povo? O Dilma falou desse jeito ali. Como que pode? Os crentes parando na minha garagem, precisam chamar a polícia? Vocês acham que nós somos simpáticos fazendo isso? Qual é o grau de simpatia que as pessoas aí fora têm de nós? Me fala. Fala a verdade. Você é um chato, me larga. Essa hora você tem que falar assim, vai para o inferno então. É melhor do que ficar falando, buzinando no ouvido dele, sem a busca do Espírito Santo, sem se encher primeiro. Estou falando a verdade, viu? Estou exagerando não. Porque é a mesma coisa. Falar de Jesus sem ter o Espírito Santo, estar cheio do Espírito Santo, é a mesma coisa de mandar ele para o inferno. Porque a gente fala assim, se você converte, você vai para o inferno. Você fala isso, eu falo. Não talvez com essas palavras, porque a gente é educado, estudamos, a gente tem umas palavrinhas, mas no fundo é a mesma coisa. Isso é falar de Jesus sem ter o Espírito Santo de Deus, sem se encher primeiro, sem amar uns aos outros primeiro, sem dar testemunho primeiro. É demorado, às vezes demora 40 anos, viu? Para você se preparar para dar testemunho. 40 anos é pouco ainda. Às vezes demora mais. Vocês sabem quanto tempo Deus preparou Moisés, não sabe? É a mesma coisa. Sabe por que Deus usou a vida de Moisés lá no deserto durante 40 anos? Sabe por quê? Por causa disso. É porque não estava preparado ainda. Fala, nossa, mas ele foi criado lá, né, segundo aqueles reis todos lá, ele foi criado lá, as melhores escolas. Moisés não foi criado? Foi ou não foi? Ele não era entendido, ele não era capaz? Precisou de 40 anos no deserto, passando fome, quase morrendo, para ser preparado, para dar testemunho. Vocês pensam que é brincadeira? Vamos ver os exemplos da Bíblia. Onde estão os exemplos? É nessa hora que nós temos que nos perguntar qual foi o sentido do seu chamado, do meu chamado. Eu estou fazendo essa pergunta desde quando começamos essas lições. Qual o sentido do seu chamado? Você foi chamado? Não, ninguém me ligou não. Irmãos, isso é sério na nossa vida. Crescimento
de credibilidade. Credibilidade. Ah, não, quantas vezes eu já ouvi falar? Não vendo para crente. Por que isso? Porque crente não paga. Eu não sei se você já ouviu, eu já vi isso dezenas de vezes. Eu já ouvi. Não sei se você já ouviu, não. Estou falando porque eu já ouvi. Foi uma nem duas vezes, não. Ah, esse safado pode ser um testemunho de Cristo? Me fala se pode. Me fala. Ah, irmãos, para com isso. Então, crescimento em credibilidade. Vamos pensar nisso. Mas, como último aspecto, o final do versículo 47. Vou ler ele todo, mas a simpatia nós já falamos. Louvando a Deus e contando com a simpatia de quem? De todos. Agora lê o resto aí para mim. Você lembra que eu falei que é a última coisa? Última coisa. Nossa, esse texto nos ensina demais. Última palavra do texto depois que vocês fizerem tudo isso, se vocês não mancarem nada disso, se vocês cumprirem tudo isso, aí eu vou acrescentar todos dia os que são sendo salvos. Mas se vocês não cumprirem, não vai ter acréscimo não, viu? Pode esquecer. Irmão, isso é lição para nós. Mas não é lição pequena não, viu? Se você parar para pensar sobre isso, isso é muito sério na minha vida e na sua vida. Vamos cumprir os passos do crescimento integral da igreja? Vamos cumprir? Vamos recordar quais são eles? São tantos, hein? Ah, não tem passo demais, está doido? Primeiro crescimento, qual foi que nós falamos aqui? Litúrgico, de culto. Segundo, pessoal, eu e você, para lá e eu para cá. Depois a gente encontra. Terceiro, comunitário. Como é que está a comunidade? Nossa comunidade. Não sei não, faz tempo que eu não vejo o irmão. Você quer ver esse negócio piorar? E isso vai acontecer, se Deus quiser vai acontecer. Vai ser, mas se Deus quiser para piorar? Não, é o seguinte, num aspecto sim, é quando tiver 2 cultos à noite aqui. Ih, rapaz, vai ter gente aqui que eu vou passar muito tempo sem ver. Pense nisso. Não, esse é um aspecto, né? Agora o outro aspecto é bom, é maravilhoso, porque está precisando, né? Talvez a gente construa ali, sei lá, mas se encher demais, se tiver 1000 pessoas aqui, como é que nós vamos fazer o culto? Tem que dividir, ué. É natural, mas é um perigo, viu? Não estou falando que não deve não, mas é um perigo, porque vai ter gente aqui que vai ter outro, vai estar na outra igreja. Inclusive nós, de certa forma nós vamos separar. Entre nós, os que ficar de cá ou de lá, ou num culto ou no outro, é bom que a gente reveze. Não, hoje eu vou nesse horário, eu preciso ver todo mundo. Pois é, mas esse é o crescimento, sabe, comunitário. Crescimento diaconal, que é o de serviço, servir, fazer alguma coisa, atender. Depois o crescimento de credibilidade. E o último, que é o crescimento missionário, missional. Nossa lição chama de crescimento missional, que é a missão, que é levar, que é pregar para que haja acréscimo de número, mas como último aspecto desse texto que nós lemos. Os irmãos têm guardado isso no coração? Amém, irmãos? Que você possa compreender. Se você entender, já está bom. Entendendo, aí você vai tomando atitudes a cada dia. Cada dia você lembra de uma coisa dessa aqui, pega esse texto, guarda ele, viu? Marca ele aí, certo? É o texto de Atos 2, é pequeno, viu? Do 42 a 47, poucos versículos. Marque ele. Tá joia? Vamos ver aqui, minha irmã só vai dar uma palavrinha para a gente encerrar. Então, eu quero dizer que essa igreja aqui, ela tem sido 44 na minha vida. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, eu tenho sentido isso na minha vida, depois que o Zago foi promovido ao céu. Essa igreja tem me apoiado, mesmo eu sabendo que eles não estão comigo, assim, juntos, mas em oração, ligando para mim, para saber como eu estou passando,
colocando mensagens no Face. Então, eu tenho sentido assim que eu estou amparada, eu estou protegida. E a maior parte, desde que o Zac se foi, eu tenho me sentido forte, tenho sentido muita presença de Deus, porque eu sei que tem uma igreja por trás, orando e nos abençoando. Então, a segunda igreja está fazendo este papel da comunidade cristã daquela época. Eu tenho sentido isso, prova viva, e eu tenho sido sustentado por orações, tenho sido sustentado por visitas. Foram raros as noites que eu não recebi visitas. O pessoal me liga, eu estou tendo que quase que agendar, porque todo mundo quer ir visitar, todo mundo quer estar comigo. Então, eu estou sentindo esse amor, e isso tem sido assim, um alimento espiritual para a minha vida e a vida da minha família. Obrigada, segunda igreja, por esse amor.